Cardinais, as distintas autoridades e membros e uma saudação aos peregrinos que vieram ao jubileu. Saúdo a todos, irmãs e irmãos. Saúdo a todos com o coração cheio de gratidão no início do ministério que me foi confiado. Escreveu o Senhor Agostinho, nos deu, Senhor, uma coisa que não repousa no Senhor. Nesses últimos dias, nós vivemos um tempo particularmente intenso. A morte do Papa Francisco encheu nossos corações de tristeza. Nessas horas difíceis, nós nos sentimos como aquele grupo em que o Evangelho diz que eram como ovelhas sem pastor. Exatamente no dia da Páscoa, nós recebemos a sua última bênção. E na luz da ressurreição, nós enfrentamos esse momento da certeza que o Senhor não abandona mais, jamais o seu povo, mesmo quando há a dispersão, e o cuida como um pastor o seu rebanho. E nesse espírito de fé, o Colégio dos Cardeais se reuniu chegando em estradas diferentes. Nós colocamos nas mãos do Deus o desejo de eleger o novo sucessor de Pedro, o bispo de Roma, um pastor capaz de cuidar o rico patrimônio da fé cristã e com o tempo de ter o olhar distante para encontrar as demandas, as dificuldades e desafios de hoje, acompanhadas das suas orações. Nós falamos da obra do Espírito Santo que soube lidar com os vários instrumentos musicais, fazer vibrar as cordas do nosso coração em uma única melodia. Foi escolhido sem nenhum mérito e com temor e tremor. Venho a vocês como um irmão que quer ser servo da sua fé e da sua alegria. Caminhando com voi sulla via del amore di Dio, caminhando com vocês no caminho do amor de Deus, que quer que todos sejamos unidos em uma única família, amor e unidade. Essas são as duas dimensões da missão confiada a Pedro por Jesus. Ele narra aqui o Evangelho que nos conduz no lago de Tiberíade, o mesmo onde Jesus já tinha iniciado a missão recebido do Pai. Pescar a humanidade para salvar das águas do mal e da morte. Passando na chegada do lago, chamou Pedro e outros primos discípulos a serem como ele, pescadores de homens. E agora, depois da ressurreição, eles devem levar adiante essa missão. Sempre jogar a rede para emergir na água dos mundos a esperança do Evangelho, navegar nos mares da vida, para que todos possam se reencontrar no abraço de Deus. Como pode Pedro levar adiante essa tarefa? O Evangelho nos diz que é possível só porque passou na sua própria vida amor infinito e incondicional de Deus. E também, na hora
falha Quando e Gesù da sua rivolgesi a perda. E Pietro, por isso, il Vangelo usa il quando verbo Jesus greco chegou agapao, e falou che com si Pedro, o riferisce Evangelho usa o all'amore verbo che grego Dio ha per akapau, noi, que se al referisce suo ao amor offrirsi que senza Deus tem por riserve e nós, senza calcoli, a se oferecer sem diverso da quello reservas usato per e la sem risposta di cálculos, Pietro, che invece diferente daquele descrive usado l'amore pela di resposta de amicizia Pedro, que em che ci vez scambiamo descreve o tra di amor noi. de amizade, Quando Gesù que chiede a troca amor Pietro, entre nós. Simone, figlio di Quando Giovanni, Jesus mi pergunta a ami? Pedro, Si Simone, riferisce dunque filho de all'amore del João, Padre. você me ama? Ele È se come se refere, Gesù gli portanto, dicesse: ao amor do Pai. solo se hai É como se conosciuto e Jesus sperimentato lhe questo dissesse: amore di só se Dio, você che conheceu, non viene mai experimentou meno, esse amor de potrai Deus, pascere que i não miei vem, agnelli. que nunca Solo é nell'amore menos. di Você Dio Padre pode, na verdade, potrai amare i cuidar tuoi das fratelli minhas con un di dos meus più, cordeiros. Só cioè assim você pode amar offrendo os seus la irmãos vita per i com tuoi um pouco de fratelli. mais, ou seja, A oferecendo a Pietro vida dunque para os è teus affidato il irmãos. compito di amare di più E a e Pedro, di donare la portanto, sua vita ele per il confiou gregge. a tarefa de amar Il mais ministero di e de dar a Pietro sua è vida para contrassegnato sempre. proprio da E o questo ministério de amore Pedro oblativo, mostrou perché la Chiesa di também Roma presiede esse nella amor carità e la sua incondicional, vera porque autorità a è la carità Igreja di de Roma Cristo. precede na caridade, na Non si sua tratta verdade, mai di autoridade, a catturare gli caridade de altri con Cristo. la Não se sopraffazione, trata con la jamais de propaganda captar religiosa, outras con i coisas mezzi del com a potere, propaganda ma si tratta religiosa ou com sempre meios e do poder, solo di mas amare sim se come ha trata fatto sempre Gesù. e apenas de amar, Lui, afferma lo como stesso fez Apostolo Jesus. Pietro, Ele è la pietra afirma, che è stata o mesmo scartata da voi apóstolo Pedro costruttori, e a pedra che è que diventata foi la pietra tirada de d'angolo. vocês construtores E se la e que se pietra è tornou a Cristo, pedra de ângulo Pietro angular. deve pascere E il essa gregge pedra de senza Cristo, cedere mai alla Pedro deve tentazione di cuidar essere un do rebanho condottiero sem se ter solitario, mais a un tentação de ser capo posto um di sopra degli condutor altri, solitário ou um facendosi chefe padrone delle colocado persone a lui acima dos affidate. outros, fazendo-se Al padrão contrario, ou a patrão lui è das richiesto di pessoas a servire ele la fede dei confiadas. Ao fratelli, contrário, ele camminando deve ser insieme a loro. servo da fé dos irmãos, Infatti siamo caminhando junto costituiti a pietre eles. vive, Todos, em fato, chiamati col nostro somos battesimo a constituídos de costruire pedras vivas, l'edificio di Dio nella chamados no comunione nosso fraterna, batismo para construir o edifício de nell'armonia dello Deus, na Spirito, comunhão nella fraterna, convivenza na delle harmonia do diversità, Espírito, na come convivência afferma das Sant'Agostino. diversidades. La Chiesa Como consta di tutti afirma coloro Santo che sono in Agostinho, concordia con a i fratelli Igreja e che tem amano il todos prossimo. aqueles que estão de acordo com os Questo, irmãos fratelli e e que sorelle, amam o próximo. vorrei che fosse il nostro primo grande Esses desiderio, irmãos e irmãs, una Chiesa gostaria que fosse o unita, nosso grande segno di primeiro unità e desejo, di uma comunione, igreja che diventi unida, fermento per sinal un de mondo unidade e comunhão, riconciliato. que se torna fermento In para um questo nostro mundo tempo vediamo reconciliado. ancora troppa E discordia, nesse nosso tempo, troppe ferite vemos ainda causate muita dall'odio, dalle discordância, muitas violenza, feridas dai causadas pregiudizi, pelo ódio, dalla paura pelas del violências, diverso, da un preconceitos, paradigma economico do che medo sfrutta do le risorse diferente, della de terra um paradigma ed econômico emargina i que più poveri. usa os recursos da E noi terra vogliamo essere e dentro questa pasta un coloca os mais piccolo pobres à lievito margem. di Queremos unità, estar dentro di de comunione, um di pequeno fraternità. fermento de unidade, de Noi vogliamo comunhão, dire al de mondo con fraternidade. umiltà e con gioia: Nós queremos dizer ao guardate mundo a com Cristo, humildade e com alegria: avvicinatevi a Lui, vejam a accogliete la Cristo, sua parola che aproximem-se illumina e dele, consola. acolham a sua Ascoltate la sua palavra proposta que di amore consola per e ilumina. diventare la Escutem a sua sua unica proposta de famiglia. amor para se Nell'unico tornarem Cristo a sua noi única siamo família. uno. Do único E Cristo, questa è la strada nós da fare somos insieme, um. tra di noi, E ma anche essa con le é a chiese cristiane estrada e que sorelle, devemos seguir con coloro che juntos entre percorrono nós, altri com cammini as igrejas religiosi, cristãs, con chi irmãs, com coltiva outros que l'inquietudine percorrem della outros caminhos ricerca di religiosos, Dio, com aqueles que con cultivam tutte le donne e gli inquietudes uomini di da buona busca volontà, de Deus, per com todas as costruire un mulheres e mondo homens de nuovo boa in vontade, cui para regni la construir pace. um mundo novo em que reine a paz.
Questo è lo spirito missionario che deve animarci. Esse é Senza o chiuderci nel espírito nostro piccolo missionário que gruppo, deve chegar a né nós, sentirci sem superiori nos al fechar mondo. no nosso pequeno Siamo grupo, chiamati a offrire a sem tutti sentirmos nos l'amor di Dio, superiores ao mundo. perché si Somos chamados realizzi a quell'unità che non annulla oferecer a le todos o amor de differenze, Deus, para ma que se realize a valorizza la unidade que storia não personale di anula as ciascuno diferenças, mas e la cultura valoriza a sociale e história pessoal religiosa de di ogni cada um de popolo. nós e a cultura social e Fratelli, religiosa sorelle, de cada questa povo. è l'ora dell'amore, Irmãos, la irmãs, carità di Dio essa che ci é a rende hora do fratelli amor, tra di noi, a che è caridade il de cuore Deus del que Vangelo. nos faz E com con que il mio sejamos irmãos predecessore e Leone irmãs, é o XIII, coração do Evangelho. oggi E com possiamo meu chiederci predecessor Leão XIII, se questo hoje criterio podemos prevalesse chamar nel e nos mondo, non perguntar se cesserebbe esse critério subito ogni prevalece no dissidio mundo. e non Não tornerebbe haveria forse la imediatamente pace? dissídios e não Con la luce voltaria e la forza a dello paz? Spirito Será? Santo Com a luz costruiamo e una a Chiesa força do Espírito fondata Santo, sull'amore di Dio e segno di construamos uma unità, igreja fundada ou una Chiesa baseada no amor de missionaria Deus, o che sinal de apre le braccia al unidade, uma mondo, igreja che missionária annuncia la que parola, abra che si os lascia braços ao inquietare mundo, dalla que storia anuncia a e che palavra, diventa que se lievito di deixa concordia inquietar pela per história e l'umanità, que se torne insieme, fermento de come unico acordo popolo, para a come humanidade fratelli tutti, juntos, como camminiamo incontro único a Dio povo, como e todos amiamoci a irmãos, vicenda tra di caminhemos noi. em direção a Deus e também tenhamos essa tarefa entre nós.